Shalom, shalom, queridos. Sejam bem-vindos ao ITEA, Instituto Teológico de Ensino Yah Adonai. Eu sou o pastor Flávio Lima e vou trazer para você aqui hoje um resumo da aula 3 do livro de Teologia. Tá? Esse livro aqui que vai falar sobre a doutrina de Deus, tá? Sobre o assunto do nosso Deus, né? A doutrina de Deus. Você que está interessado aí, queira fazer teologia conosco, tá? A nossa grade ela é completa, ela é com 40 matérias, tá bom? Então você pode entrar em contato pelo telefone que vai estar aí na sua tela, tá bom? Se inscrever, fazer a sua matrícula. Você tem dois modos para fazer, ou presencial ou o modo em EAD, que é o ensino à distância, tá? Nós alcançamos você em todo o Brasil, tá bom? Entre em contato conosco, nós vamos calcular a despesa de envio, tudo certinho, vamos estar fazendo aí com você. Tá, ok? Se queira fazer no presencial, somente aqui na cidade de Caraguatatuba, onde é localizado o ITEA, Instituto Teológico de Ensino Yah Adonai. Mas hoje nós vamos estar passando para vocês um resumo da aula 3 da matéria de teologia, ok? Sem enrolação, vamos para a aula. Muito bem, queridos, estamos de volta com a aula de número 3 da matéria de teologia, né? E nós vamos estar falando aqui nessa matéria agora sobre os nomes de Deus e também fazer um complemento sobre a Santa Trindade, ok? Para você compreender aí como são as didáticas, tá? Vou mostrar para você na tela aí, ó, como que é a nossa apostila, tá, ok? Dá para você estar enxergando aí, né? Como que é a formação dela aí, né? As informações, como são as informações. Ok, acho que a luminosidade ficou um pouco grande aqui por conta da luz que nós estamos usando. Talvez você não tenha conseguido ver totalmente, tá? Mas eu vou estar lendo para você e vou fazer um resumo com vocês agora. Tá? Então, primeiro os nomes de Deus. Tá? Deus se revela através da sua palavra, Santas Escrituras, por vários nomes, pelo quais ele se faz conhecer. Cada nome de Deus revela um aspecto da sua natureza. A aula passada nós falamos sobre a natureza, a personalidade de Deus, os atributos morais e naturais de Deus. Então agora nós vamos ver que Deus se revela através de alguns nomes, tá? O primeiro passo que nós temos que ver é o nome Elohim, ou em hebraico Elohim, né? Que significa Deus, né? Mas esse Deus em hebraico, que é o Elohim ou Elohim, ele não é simplesmente qualquer Deus. Por quê? Porque o Elohim ele tem uma terminação em IM, né? É E-L-O e o IM. Então está separado as duas frases. Elohim ou Elohim, né? O nome Elohim tem uma terminação IM, que indica plural. Na língua hebraica, essa forma de plural possivelmente revela a Bíblia a Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Por que em plural? Porque está dizendo que não está falando sobre só um Deus, mas é um plural que traz para a unicidade. Então são três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então quando você fala Elohim, Deus, você está falando sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ok? O segundo nome que Deus se manifesta e é um cotidiano aí no nosso dia a dia, vemos pregações nas igrejas, é o nome El Shaddai, né? Que significa Deus Todo-Poderoso, né? Este nome El Shaddai é composto de duas palavras hebraicas, El, que é o EL separado, tá? Que significa Deus também, né? El de Elo, Elo e El é a mesma coisa, tá? Aqui o Elo ele vem num acróstico de hebraico para poder ter o plural do im no final, e nesse caso não, tá? Ele está separado porque tem um tracinho, é El tracinho Shaddai. Então é o El que significa Deus e o Shaddai que significa Todo-Poderoso. Então logo então, El Shaddai é a palavra Deus Todo-Poderoso, tá? E Deus se manifesta em Gênesis 17:1, falando sobre isso, ok? E também em Gênesis 17:5, tá? Falando que ele é o que é, ele é o Deus Todo-Poderoso. Esse termo aparece aproximadamente 50 vezes no Antigo Testamento e 31 vezes só no livro de Jó, né? Então o livro de Jó fala 31 vezes dizendo sobre El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso, tá? E o nome divino El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, está relacionado com a onipotência de Deus. O seu nome El Shaddai sugere que todos os seus atos são feitos sem esforço. Deus não se cansa, Deus é poder, isso é, Deus é todo
Todo-Poderoso, ok? Então aí está a explicação por conta do nome do El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Mas um nome que Deus ele se identifica é o nome Jeová, né? Que significa Senhor, né? Este nome é citado pela primeira vez em Gênesis 2:4. Deus se apresentou a Moisés e disse: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou Jeová, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós, isto é, o meu nome eternamente, e esse é o memorial de geração em geração. Êxodo capítulo 3, versículo 15. Então o nome Jeová, né, hoje traduzido na nossa língua, chegamos ao nome Jeová. Mas sabemos que a origem desse número é um tetragrama. O que é um tetragrama? São 3 letras hebraicas, tá? E nesse caso, traduzindo aí, é o YHWH na nossa língua cotidiana, tá? Mas no hebraico ele tem outro sentido, a letra tem outra pronúncia, tá ok? Mas são 4 consoantes, tá bom? É YHWH. Na transformação desse nome foi se passando de linguagem para linguagem e chegou hoje a nossa linguagem no nome Jeová, tá? Então não é errado dizer sobre Jeová, tá? Tá escrito aqui, ó, na tradução latina, Yahvé ou Javé é o mesmo que Jeová, Senhor. O nome Jeová tem a sua origem do verbo ser e incluir 3 tempos de verbo, passado, presente e futuro. Então veja que profundo que é isso. A revelação do nome Jeová como Senhor, ela tem origem no verbo ser, o ser de Deus, ou seja, ela coloca o ser entre passado, presente e futuro, o mesmo Deus que era, que é e que há de ser, né? Porque o verbo ser denomina e manifesta, né, o nome Jeová, que significa Senhor. Ele é o Senhor de todo o tempo. Também tem a palavra El só, né, que significa Deus com força e poder, né, independente do Elohim, né? Esse El é um Deus com força e poder. Engraçado assim, interessante que em Gênesis 28:19 está escrito lá sobre um lugar, né, que o Deus ele chamou aquele lugar de Betel, né, que é o Bet e o El no final, né, o El colocando um Deus com força e poder, né. O termo El, né, se deriva de uma raiz hebraica que significa força e poder. Esse nome El refere-se a Deus significando o seu poder ou a sua força, né. Aí tem exemplos, né, Elohim, Deus, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Emmanuel, que significa Deus conosco, enfim, sempre o El é o significado de Deus aí, né, nesse caso. Amém, queridos? Também nós temos aí, né, só mudar aqui o slide, o nome Adonai, né, Adonai que significa Senhor, né, ele disse: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-lo? Tá em Gênesis 15, versículo 8, capítulo 15, versículo 8. Tá? O expressivo Adonai vem do vocábulo Adon, que significa Senhor, e em hebraico igualmente saudação, muito conhecida como Shalom, Adonai, né, que significa paz do Senhor. Um outro nome também curioso de Deus, que é o El Elyon, que significa Deus Altíssimo, né? E esse Deus Altíssimo eu parei para fazer uma ênfase para você entender, tá? O porquê que apareceu esse Deus Altíssimo? Eu vou ler para você aqui, ó. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Está lá em Gênesis 14:18, confere aí na sua Bíblia, tá? El Elyon, ó Deus Altíssimo, era um título de Deus conforme era adorado pelo monarca Melquisedeque, que era um sacerdote. Este nome era usado para distinguir a superioridade de Deus sobre os ídolos do paganismo, né? Naturalmente, os antigos habitantes da antiga Mesopotâmia, entre rios, né, de um lado do rio e de outro lado do rio, usavam a seguinte expressão ou seu equivalente: o Deus lá de cima, o nosso Deus é altíssimo, né? Aí tem lá Salmo 7,17: eu te louvarei, Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao Senhor Altíssimo. Então, o costume que tinha dos deuses pagãos lá, né, entre rios, de um lado e do outro lado do rio, era chamar, né, o Deus lá de cima, né? Inclusive tem alguém que faz essa menção nos dias de hoje aí, né, no nosso mundo televisivo aí, né? Só que em vez de chamar de o Deus lá de cima, chama de o cara lá de cima, né? E aí, para parar essa forma de se chamar, né, o que foi feito aí, né? Melquisedeque foi lá e falou: não, vamos chamar de Deus Elion, porque o Deus de Elion não é o Deus lá de cima, ele é o Deus Altíssimo, né, o Deus mais alto de todos, para poder fazer essa menção.
E também temos outros nomes como Jeová Sabaoth, que significa Senhor dos Exércitos, referência lá em 1 Samuel 1:3, você pode acompanhar na sua Bíblia, tá bom? E também tem alguns nomes que indicam lugares e ocasiões, tá? Esses têm nomes que foram colocados, por exemplo, para mudar uma linguagem, como Melquisedeque ele fez, aí, né, para também falar sobre Deus como Elohim, né, sobre Adonai como o Senhor, enfim. Mas tem nomes que falam lugares, por exemplo, lá em Gênesis 22:14, né, foi colocado ali o nome de Jeová Jireh, né, Jireh mudo no final, né? E aí essa expressão significa o Senhor proverá, né? Então, por conta de um acontecido que teve ali, Deus ele entrou com uma providência. Então foi glórias ao Jeová Jireh, né? Que é o Deus, o Senhor proverá. Também em Êxodo 17:15 também tem lá o Senhor é a nossa bandeira, que é o Jeová Nissi, né? Também por um acontecimento que teve, então colocaram ali, né? O Senhor é a nossa bandeira, né? A bandeira da paz. Êxodo 15:26, o Senhor que sara, que é o Jeová Rafá, né? Que também é bem conhecido aí no nosso meio cristão, né? Também temos aí, né, Salmos 23:1, o Senhor é o meu pastor, né? Referindo-se aqui a pastor de ovelhas, que é o Jeová Raá, né? Raá com R, 2 As e o H mudo, né? Também temos aí, né, Juízes 6:24 falando sobre Jeová Shalom, que é o Senhor é a nossa paz. Shalom, né, é paz, sabemos que por isso que vem o cumprimento, né, dos judeus falando sobre Shalom. Aqui o costume mais é falar Shalom Adonai, né, que é a paz do Senhor. Mas o costume judeu, na verdade, é repetir 2 vezes a palavra Shalom, que é Shalom, Shalom. Por quê? Dentro do acróstico, dentro da significância do hebraico para esta palavra, reconhece-se que o nome Shalom, né, na verdade está falando paz e virtude. Então quando você declara 2 vezes Shalom, Shalom, você está declarando e desejando duplamente paz e virtude na vida daquela pessoa. Então esse é o costume maior, por isso que eu começo todos os vídeos, tenho o meu cotidiano de falar com as pessoas Shalom, Shalom, ok? Também tem lá Ezequiel 48:35 que falando sobre Jeová Chamar, né, com SHAMAH mudo, que é o Senhor está ali, né, também fazendo a referência a tempos, né. Aí tem aí, né, várias outras referências dentro do livro, você vai estudar ponto a ponto cada um, ok? Tem os nomes aí. Aí nós vamos falar um pouquinho agora sobre a Santa Trindade, sempre representada por um triângulo, porque são 3 lados. Então é Pai, Filho e Espírito Santo, e Deus está no meio, tá? Porque é um Deus, tá, representado em 3, mas a triunidade não são 3 deuses separados. Nós vamos falar sobre isso agora. Também não é, né, um Deus só. É uma triunidade. São 3 deuses que são um, tá bom? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Existem denominações que têm a prática de batizar somente em nome de Jesus. Porque João Batista batizou Jesus somente em nome de Jesus, né? Mas naquela prática mesmo, né, desceu ali a pomba, né, representando o Espírito Santo, e a presença do Pai apareceu, porque ele falou assim: a voz bradou do céu dizendo: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então a partir desse dia, com essa ordenança, passou-se a se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo referência ao que? A Trindade Santa, tá bom? A palavra Trindade, queridos, você não vai encontrar ela escrita na Bíblia, mas nós temos vários versículos e referências que comprovam a existência da Trindade, ok? A Santa Trindade está em toda a Bíblia, mas o termo Trindade não é mencionado na Bíblia. Foi usado pela primeira vez por Teófilo, bispo da Antioquia. Teófilo viveu no 2º século da nossa era e usa pela primeira vez o termo tria, de referência direta a 3 pessoas em que subsiste a divindade, né? Posteriormente, Tertuliano de Cartago, na África, retoma o mesmo assunto e usa a palavra Trinitas com 2 N's. Porém, já no 1º e 2º séculos, a Trindade foi reconhecida no credo de Atanásio, né, em 296 a 373 depois de Cristo, e tornou-se conhecida universalmente a doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e glórias a Deus por isso, tá bom? A Trindade ela aparece em primeiro termo em Gênesis, tá bom?
Gênesis 1:1, quando ele fala assim, ó, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. O que ele está dizendo ali? Né? É uma conversa entre mais de uma pessoa, porque se ele usou o termo façamos, senão ele falava assim, ó, farei o homem segundo a minha imagem e a minha semelhança. Não, ele falou façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Por quê? Porque ele estava falando da trindade dos três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ok? No batismo de Jesus, né, na fórmula batismal, eu já falei para vocês aí já, né? E nos dons espirituais, né, onde há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, né? Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E o mesmo Deus, né, na diversidade de operações, mas o Deus é o mesmo, que opera tudo em todos. Então está falando do Espírito do Senhor e de Deus, né? O Espírito é o Espírito Santo. O Senhor nós sabemos que é Jesus e Deus é o nosso Deus, o Criador, tá? Então nós temos três vertentes aqui, tá? Para você entender. A triunidade, a trindade são três em um, porém cada um tem uma função dentro da obra divina, dentro do reino de Deus. Então dentro do reino de Deus, o Pai é o Criador, o Filho é o Redentor e o Espírito Santo é o Consolador. Tá? É como se esse Deus se dividisse três funções para trazer até, através do reino, né, o homem à compreensão, segundo ao nosso entendimento. Né? Até mesmo é fatível que quando Moisés pediu para o Senhor, eu preciso te ver, eu quero te ver, Senhor. Né? Deus ele falou para ele, ó, vou passar de costas atrás da rocha e pela fenda da rocha você vai me enxergar. Porque é lógico que Deus em si próprio ele não poderia aparecer para Moisés, senão Moisés desmaterializaria, porque o nosso corpo corruptivo não aguenta tanta glória. Né? Mesmo assim Moisés desceu do monte com o seu rosto envolto em glória, né? E ali naquele momento todos tampavam os olhos e falavam para ele, põe a toalha no rosto porque o brilho é muito grande, por conta daquela luz que nós vimos lá, né, quando nós falamos na primeira aula, né, onde Deus ele criou no primeiro dia a luz, ele falou, haja luz, essa luz imensa que Deus ele trouxe, que emana dele próprio, ok? São teorias, aí nós temos três teorias sobre a Trindade, tá? E é isso que nós vamos ver agora, tá? Teorias sobre a Trindade, né? São formas de pensar. Tem três formas de pensar. Uma delas é correta e as outras duas não são corretas, tá? E quais são essas teorias dentro dessa forma de se enxergar a Trindade, que às vezes confunde um pouco as pessoas, tá? A primeira delas é o unicismo, tá? O unicismo é crer na existência de um só Deus que se manifesta em três pessoas. Exemplo, o mesmo Deus da criação, de Gênesis 1:1, é o mesmo Deus que manifestou para morrer por nós, e é também o mesmo que desceu no dia de Pentecostes. Ensinam que as três pessoas da Trindade são uma só pessoa. Essa teoria é uma heresia, ou seja, antibíblica, pois a Trindade é constituída não só por uma só pessoa, mas por três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Então nós vemos que essa personalidade, o próprio Deus ele fala, tem hora que Jesus ele anda, ele fala assim, ó, o meu Pai que está nos céus. Né? Ele poderia dizer, eu sou o Deus que estou aqui entre vocês. Não, o meu Pai. Então ele delimita que são três em um só. Portanto, o unicismo, então, que acha que o Pai é os três, né? O Pai é o mesmo Filho e o Filho é o mesmo Espírito, né? Na verdade, não. Essa doutrina ela é errônea, ela é fatível de heresias. Por quê? Porque explica de uma forma errada na distribuição da Trindade. Como eu falei para vocês, o Pai é o Criador, o Filho é o Redentor e o Espírito é o Consolador, né? Que nos convence também e que nos convence do pecado e da morte, né? Como diz a palavra de Deus, tá? Mas no reino, cada um vão agir pelo mesmo poder, né? Pelo mesmo propósito, pelo mesmo reino, né? Mas cada um tem a sua forma de expressar, ok? A segunda aí é o triteísmo. O que acredita o triteísmo? Ensina a existência de três deuses, que operam separadamente, uns dos outros sem qualquer acordo em comum. Vivem separadamente, agem separadamente uns aos outros, em qualquer harmonia. Cuidado, o triteísmo é uma forma disfarçada de politeísmo. Então, de certa forma, se eu crer no triteísmo, eu estou crendo que o Pai é um, o Filho é um outro e o Espírito é o outro, ou seja, são três deuses. Então eu estou fazendo o quê? Um politeísmo, eu estou acreditando em três deuses ao mesmo tempo. E eu não posso fazer isso, porque a Bíblia diz que há um único Deus nos céus e na terra. E a terceira forma é a mais correta de todas, tá?
que é o trinitarismo, que é o que nós cristãos devemos crer, tá? Este termo é relacionado à Trindade, ensinando que cremos em todas as bases, o que cremos em todas as bases bíblicas, que existem três pessoas distintas em uma só divindade, em um único Deus. Então, três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito, em um único Deus. São eles, Pai, Filho e Espírito Santo. Esses três vivem separadamente, mas só um único Deus. Mas são um único Deus. Essa doutrina bíblica é a mais aceita entre as igrejas evangélicas e pentecostais do Brasil. As três pessoas são chamadas Deus. Então, o Pai é chamado Deus, o Filho é chamado Deus e o Espírito Santo é chamado Deus. Referência de Pai chamado Deus. 1 Coríntios 8, 6. 1 aos Coríntios 8, 6, Efésios 4, 6. Referência de que o Filho é chamado Deus. 1 João 5, 20 e Isaías 9, 6 e Hebreus 1, 8. Lê lá e acompanha no seu exemplar bíblico. E o Filho, o Espírito Santo chamado Deus, aliás. Está lá em Atos 5, 3 e 2, ok? Assim você vai entendendo, né, a distribuição. Por quê? Aí está no quadrinho aí que está na sua tela aí, tá? Mostrando aí que Deus está no meio, né? Aí está escrito lá em cima que o Pai é Deus, o Filho é Deus na bolinha azul e o Espírito Santo é Deus representado pela setinha verde, tá? E aí também, né, tem representado pela setinha vermelha, que o Filho não é o Pai não é o Espírito não é o Filho, né? E tem as referências aí na sua tela, né? Mateus 28, 19, João 3, 8, que foram as referências que eu passei para vocês há pouco agora, tá bom? Então esse é o triângulo da Trindade, ok? Que nos forma e nos fala a respeito da Trindade, ok? Então, para se crer na Trindade, precisa entender o que a Bíblia fala sobre a Trindade. A melhor maneira, tá, é saber através do Espírito Santo, através da revelação da palavra, através dos versículos que mostram que existe essa triunidade, ok? A Trindade na salvação, para a gente poder terminar a aula 3, tá bom? O Pai projetou a salvação, o Filho realizou a salvação e o Espírito Santo convence para a salvação. Então tá vendo como existem três formas de atuar? Os três são Deus, é o único Deus, mas o único Deus manifestado em três pessoas. Então o Pai, ele projetou a salvação, está lá em Efésios 1,4 e João 3,16. O Filho realizou a salvação, está lá em Hebreus 9,14 e Apocalipse 13,8. Mas o Espírito Santo convence para a salvação, João 16, do 8 ao 11 e Apocalipse 20 e 17. Tá bom? A Trindade no batismo nós já falamos e a Trindade na harmonia, ok? Queridos, vamos chegando então ao final desse resumo dessa aula 3 de teologia, tá? Na próxima aula vamos estudar um pouquinho sobre teofania de Deus, que eu havia falado, comentado aos poucos, tá? E vamos falar de monoteísmo, politeísmo, agnosticismo, panteísmo, deísmo, teísmo, ateísmo, materialismo, enfim, e o Deus verdadeiro que convence, ok? A crença em um Deus universal, para finalizar esse livro de teologia, ok, queridos? Então fiquem todos com Deus. Veja aí a propaganda que vai vir a seguir sobre a grade da escola do ITEA, tá? A grade completa do curso, que é o bacharel livre. Você vai passar pelo nível básico, pelo nível médio, chegando e atingindo o nível bacharel. Posteriormente você pode fazer mestrado e doutorado conosco aqui no Instituto Teológico de Ensino IA Adonai, ok? O telefone está na sua tela, entre em contato, faça a sua inscrição e vem estudar conosco e vem estudar teologia comigo, ok? Fiquem todos com Deus, até a próxima aula e shalom para todos. Deus de Jacó, o grande eu sou, Rei dos anjos, Filho de